Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o Pascoalzinho elogiando o Fluminense. Fluminense que está em preparação para o duelo das quartas da semifinal, né? Semifinal contra o Vasco. Já vale vaga aí na grande final da Copa do Brasil. Teremos o jogo na quinta e depois o outro no domingo. Vamos trazer aí o que o Pascoal, o Zé Elias, o Zinho falaram do Tricolor. Vamos reagir aqui no nosso canal. Mas antes, quero falar das ofertas e promoções aí do dia de hoje do Mercado Livre, da Shopee, porque o YouTube agora tá em parceria, né, com o YouTube, com a Shopee e o Mercado Livre. Então você assiste o debate está bem bacana e após o debate você entra aí no link na descrição do vídeo e dá uma conferida aí nos produtos. Qualquer produto que você adquirir, seja aqueles que eu coloquei ou um outro que você adquira, você pesquisando, você vai estar ajudando aqui o nosso canal. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você, a sua esposa, envia esse vídeo para ela e fala para ela para sempre que ela comprar aqui pelo nosso canal. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto falando mais aí do Fluminense. Como o Zé Elias acha que, pelo fato de ser uma outra competição, o quadro se modifica bastante? Modifica bastante, mas você tem que levar em consideração o que passou. O Vasco, nas últimas 8 partidas, tem 7 derrotas e 1 vitória. Foi uma cacetada em cima do Internacional. Sim. Certo? A vitória foi contra o Internacional, atropelou o Internacional. Mas de 9 jogos foram 8 derrotas. 8 derrotas em 9 jogos. Não, nos últimos 8, 7 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 9, como você disse, só 1 vitória. Eu acho muito pouco. O segundo turno do Fluminense foi espetacular. Nesse recorte que a gente está vendo aí, olha a diferença é absurda, né? Em termos, o Vasco tem 1 vitória e 7 derrotas nesses últimos 8 jogos, como eu disse há pouco. O Fluminense tem 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Vasco marcou 6 gols, o Fluminense marcou 13. O Vasco sofreu 19 e o Fluminense sofreu 4. Há uma diferença enorme nesse retrospecto momentâneo. Agora, quando chega em fase decisiva de campeonato, cruzamentos de campeonato, chega em Copa do Brasil... Mata-mata, né? Mata-mata, que é esse momento que a gente vai viver, um jogo pode determinar. O Vasco pode estar num dia iluminado, o Fluminense não pode estar num dia que não seja tão iluminado, mas eu continuo com a minha visão. Buscando o retrospecto das 2 partidas, eu aponto o Fluminense, o Cezinha vai ficar feliz, o amigo do Zinho, eu aponto o Fluminense como favorito de boca cheia, porque eu acho que o Fluminense está melhor enquadrado, o Thiago tá de volta à zaga, o time está quase que completo, o Ganso voltou bem, tem muita coisa no Fluminense. Belo gol marcou, né? A gente pode elogiar e principalmente o Zubeldia, que faz um trabalho muito legal. Uhum. Quando a gente teve, né, Tetra, a definição dos 2 como semifinalistas, quando a gente soube que os 2 iriam se cruzar na Copa do Brasil, já nessa fase aguda do torneio, não imaginávamos que fosse acontecer uma desigualdade tão grande no Campeonato Brasileiro, né? Com certeza. E mesmo porque o Vasco, a gente viu o retrospecto dessa reta final do Vasco. Mas se a gente for ver alguns jogos atrás desse momento, o Vasco podia se classificar para a Libertadores. O Fluminense que classificou. O Fluminense está na fase de grupos da Libertadores, porque teve uma arrancada, consolidou o sistema de jogo Zubeldia, os jogadores realmente ganharam confiança. Mas um tempo atrás, o futebol que dizia-se que era até o melhor que estava sendo jogado, era o do Vasco, Fernando Diniz. Vasco, se não me engano, ficou também numa sequência aí de 6, 7 jogos de vitórias, um empate. Foi uma sequência maravilhosa, empolgou o torcedor do Vasco. Aí começam os tropeços, principalmente dentro de São Januário, que não é encarado como um caldeirão, né? A torcida do Vasco sempre brilhante, sempre apoiando, né, empurrando o time. E é esse Vasco que oscila que a gente fica na dúvida. Qual Vasco que vai jogar contra o Fluminense? Porque time por time, comparar os 11 titulares de um lado e os 11 titulares...
Eu não vejo uma diferença tão grande, não. Tem bons jogadores dos dois lados, tem jogadores experientes dos dois lados, tem juventude dos dois lados. Há um tempo atrás, a gente estava falando do Ryan na seleção brasileira para a Copa do Mundo. A gente não. Pessoas da imprensa, porque eu não falei que já tinha que ir para a Copa do Mundo. Mesmo reconhecendo que é um baita de um talento, um jogador com um futuro brilhante pela frente. Mas a empolgação é tanto de momento. O Pascoal diz que futebol é o momento. No futebol momento, o Fluminense está melhor. Mas é mata-mata, é clássico no Rio, é rivalidade. Os jogadores se preparam e focam só para essa competição. Acabou, o Campeonato Brasileiro já passou. O Vasco não caiu, correu risco. O Fluminense, claro, está motivado porque já está na Libertadores, na fase de grupos. Mas eu acho que eu não coloco um favoritismo assim, não. Eu vou ter que ficar em cima do muro nessa daí. Tá? Eu coloco bem 50%, 50%. Ô Zé, no Brasileiro, o Fluminense terminou 19 pontos à frente do Vasco da Gama. Foi o quinto colocado, né? Como disse o Zinho agora, vaga direta para a Copa Libertadores, o que faz uma diferença gigantesca, já entrando na fase de grupos. E o Vasco terminou na 14ª colocação. E o que eu acabei de colocar para o Tetra, desde que os dois se classificaram para a semifinal, olha a diferença de performance, como você gosta de falar. Tem uma tela bem elucidativa, olha lá. Jogos 3 a mais do Fluminense, 20-17. O aproveitamento do Fluminense de quase 62%, do Vasco de 45%. O Fluminense até não marcou tantos gols a mais, na verdade, só um gol a mais do que o Vasco, 26-25. Só que, olha ali, ó, setor defensivo, Zé. O que no mata-mata muitas vezes é decisivo. O Fluminense, nesse período, mesmo tendo jogado menos do que o Vasco, 3 partidas, aliás, tendo jogado mais que o Vasco, 3 partidas a mais, sofreu 13 gols contra 29 do Vasco. Mas aí são estilos diferentes dos seus treinadores, né? O Zubeldia é um time mais organizado, é um time que não arrisca tanto. O do Fernando Diniz é um time que arrisca e ele gosta de arriscar, é um time que joga para frente, é um time que adianta suas linhas de marcação, de marcações, né? Ali, defesa, meio campo e ataque. Muitas vezes ele trocou aí zagueiro por atacantes, volante por atacantes, porque precisava dos resultados que no momento da partida estava perdendo. Então, ele corre o risco. O Fernando Diniz tem essa característica. O Zubeldia não, um pouco mais conservador em determinadas ocasiões. É um time, como eu falei, é um time mais organizado, é um time mais seguro, né? O Zubeldia tem essa característica, times defensivamente, times organizados. Ganhou a Copa Sul-Americana com a LDU e com o São Paulo jamais perdeu na Libertadores. Eu estava lá no jogo da Sul-Americana contra o Fortaleza e ele arrebentou com o Vojvoda no primeiro tempo. Porque ele mudou de sistema tático umas 2, 3 vezes em 45 minutos. Uma hora ele colocou 2 atacantes, outra hora ele recuou o time todo, deixou só o Guerreiro na frente. Outra hora colocou 3 atacantes. Assim, muito... Eu falei na época e volto a falar, eu acho ele bom treinador, muito bom treinador em relação a posicionamento, a comportamento, a estratégia, né? E eu acho que o trabalho que ele vem fazendo no Fluminense mostra isso. Com bons jogadores, ele consegue dar um padrão, dar um estilo, dar uma forma de jogo para a sua equipe e nós estamos vendo os resultados do Fluminense. Sem a qualidade e a quantidade de jogadores que ele tem no Fluminense no São Paulo, ele fez a segunda melhor campanha. No geral? No geral. Não é que foi a segunda melhor campanha do seu grupo, foi no geral. E no ano passado teve um passo de eliminar o Botafogo, que acabou sendo campeão. Tendo que improvisar, não, lançar os garotos, né, os meninos da base para jogar, se reinventando em determinadas situações, em determinados jogos, fora de casa, dentro de casa. Então, assim... O Fluminense tem um cara que está fazendo diferença. Lúcio Acosta. Nossa, que jogador. Esse cara está fazendo... Pascoal, você sabia que pequeno no começo do ano foi oferecido ao Corinthians. Lúcio Acosta. Mas eu já ouvi que ele foi oferecido por um monte de gente. Mas o Corinthians não quis porque... Larjan, Pascoal? Não tem a Turu. Mas será que eu nem sei quanto que ele custou para o Fluminense, mas será que já era um jogador valorizado?
Mas qualquer jogador Ele do Corinthians chega- vai custar caro hoje. Sim, ele não chegou como hoje a garotada fala que é tudo é jogador caro. Não, ele não era um jogador que deveria ultrapassar os limites de grandes clubes do futebol brasileiro. Muito pelo contrário. Ele vai para o Fluminense assim, o Ganso se machuca e ele assume a Olha, responsabilidade. custou 4 milhões de dólares, tá? Isso para alguns clubes, para o Palmeiras isso é um 20 trocado. milhões de reais. É. 20 milhões de reais. Corinthians é muito. Não, Então, Corinthians e São Paulo mas eu acho nem que dispõe dessa quantia. a entrada do Acosta no meio-campo muda completamente até a dinâmica do jogo do time do Fluminense. Né? O Fluminense era um time que ficava muito com a bola e tinha pouca ação ofensiva. E com a chegada do Acosta, ainda tem o domínio de bola no meio-campo, porque os volantes são bons. E ele, quando pega a bola, ele bota aquela perninha curtinha dele, sai rapidinho e chega lá na frente e bota o Soteldo para jogar. Os dois têm praticamente a mesma altura, né? Ele é um pouquinho mais baixo. Ele é mais baixo que o Soteldo? É um pouquinho mais Ah, baixo. não tem como. É mais baixo que o Soteldo? Os caras lá no Fluminense falam que ele é até mais baixo que o Soteldo. Ah. Então, agora Não é vamos discutir possível. lá o tamanho do... Eu não sei quanto é que ele mede. O Soteldo mede 1,62 no máximo. Ele tem 1,61. E o Soteldo de 1,62. Ele é 1 centímetro mais baixo. Ô, Zinho, era um gigante perto desses dois aí, assim. O Zinho é o Shaquille O'Neal perto dos dois. Mas eu jogava mais que os dois também. Eu gosto da sua modéstia, assim. É isso que me deixa feliz. É a sua modéstia. Mas acho que o Acosta mudou o time do Fluminense. Mudou mesmo. Ele botou a responsabilidade, chamou e resolveu a parar. O Zinho jogava mais que os dois. Mas muito mais, né? E assim, o Lúcio Acosta a gente começou a ver agora. Ele estava jogando nos Estados Unidos. Quer dizer, acho que ele não jogou a vida toda desse jeito, senão ele não estava lá, né? Mas tá bem. Ah. Mas agora tá bem. Parece que se encontrou. E é Tá legal bem, quando tá o bem, jogador se tá encontra. bem. Tá jogando Ele demais. tem muita facilidade para se movimentar entre as linhas de marcação. Assim, é impressionante. Ele se movimenta muito bem e toda hora o pessoal encontra Ele bota a ali. bola para o Everaldo chutar. Agora, a campanha do Fluminense, né, Tetra? É claro que teve na temporada momentos mais difíceis, tanto que o Renato cai depois da eliminação na Copa Sul-Americana pro Lanús. Mesmo na volta da Copa do Mundo de Clubes, o time patinou bastante. Ele ficou algumas rodadas praticamente sem somar pontos. Mas, de uma forma geral, é uma temporada linear, né? Levando em consideração o padrão, a média dos clubes brasileiros, é uma temporada bem interessante. Sim, o Fluminense chega na final do Carioca, o Fluminense faz um campeonato mundial de clubes muito bom, é o time que chega mais longe, empolgou até. O Fluminense vai seguindo de fase na própria Copa do Brasil, tanto é que está aí na semifinal. O Renato Gaúcho sai, não é nem porque o presidente queria demiti-lo, ele que pede demissão, devido à pressão que ele disse que sofria muito aí nas mídias sociais, né? Eu fiquei surpreso, porque o Renato Gaúcho é um cara que lida bem com isso, né? Inclusive ele até brinca às vezes com essa pressão. Então, assim, devia estar muito desgastado, ou não sei se ele enxergou alguma coisa dentro do elenco que ele não estava conseguindo solucionar, mas enfim, o Fluminense consegue trazer o Zubeldia, que tinha outros clubes interessados, inclusive a seleção peruana, não era? Era a seleção peruana, não era que estava interessada? E o no Internacional, Zubeldia? né? Eu acho que era. E o Inter. E o Fluminense não era nem falado, não tinha muita notícia sobre o Zubeldia no Fluminense. Acho que é um acerto e uma manobra muito bem feita pela direção do Fluminense. Eu particularmente, você também sempre elogia ele, eu gostava do trabalho dele no São Paulo, acho que ele não era o grande responsável por não conquistas. O São Paulo tinha muitos outros problemas e continua, os problemas estão aí. Você vê que o Crespo é também bom treinador, mas vai fazer o quê? Então, assim, o Zubeldia, nessa cultura do futebol que é mais fácil demitir o treinador, né, sem convicção nenhuma, mas você demite o treinador, do que você, de repente, assumir uma responsabilidade, a direção, com erros que foram feitos de contratação, de planejamento financeiro, enfim. O Zubeldia chega no Fluminense e chega bem porque ele é bom treinador.
O Fluminense tem bons jogadores, não é o melhor elenco do futebol brasileiro, mas tem bons jogadores e tem um elenco que dá para disputar, dá para brigar, principalmente no mata-mata. E ele consegue dar também fôlego para jogadores que não estavam tendo chance. Vamos dizer, o próprio Soteldo aí, que fez 2 gols, né, contra o Grêmio, que é bom jogador, mas sofre com lesões, com problemas extra-campo. E de repente com o Zubeldia, mesmo idioma, chega ali, fala, conversa, bate um papo, dá uma moral, levanta, o cara joga. Vou concordar, eu sempre concordo, né? Mas o Zé Elias fala de um atleta que há muito tempo ele é titular, entra treinador, sai treinador, ele às vezes é cobrado injustamente pela torcida do Fluminense e por alguma parte da imprensa, não é tão valorizado, que é o Martinelli, né? Que é muito bom jogador mesmo, o Zé Elias sempre fala isso, porque era da função dele. Vou te falar, tem muitos jogadores que tiveram chance na seleção que não tem uma regularidade que o Martinelli tem no Fluminense. Eu também acho muito bom jogador. O Zé Elias tem um pôster do Martinelli na sala da casa dele. Mas realmente ele é grande jogador. Bom, amanhã, Zé, vou brincar com você agora, o Corinthians joga no Mineirão. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Vasco e Fluminense. Tem tudo para ser um grande clássico no Maracanã, 50-50 de torcedores, tanto na partida de ida como na partida de volta. A partida de ida aí o Vasco é o mandante e no domingo o Fluminense será o mandante aí da partida decisiva. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez eu volto aqui para falar dos produtos aí do Mercado Livre, da Shopee. Entra aí no link na descrição do vídeo agora, dá uma conferida aí nos produtos, nas promoções, e você adquirindo qualquer produto aí pelo nosso canal, você vai estar ajudando o nosso canal do Fluminense. Se você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você, a sua esposa, envia esse vídeo para ela e fala com ela para sempre que ela comprar aqui pelo nosso canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.